Nós vamos agora dar um avanço na apresentação dos nossos dados, porque até então a gente tem feito os testes dos endpoints, ou a utilização desses endpoints, ou utilizando o Postman, ou até mesmo alguma coisa um pouco primária, utilizando a ferramenta que o próprio Django REST Framework nos fornece. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Quando a gente quer testar um endpoint, a gente pode vir aqui, por exemplo, na listagem de editoras, e eu posso clicar aqui, e ele vai mostrar que as autenticações, as credenciais de autenticação não foram fornecidas. Por aqui, por essa ferramenta, eu não consigo informar qual é o usuário que está autenticado, então a gente tem utilizado para isso o Postman para fazer esse tipo de teste, né? Então a gente tem utilizado muitas vezes o Postman. E eu quero mostrar aqui uma outra ferramenta que a gente pode utilizar, que é a Swagger, que gera documentação do OpenAPI de uma forma bem simples, porque em geral, para fazer uma documentação do sistema usando o OpenAPI, para gerar uma página tipo da Swagger, que eu já vou apresentar como é o Redoc, é um, é um pouco trabalhoso. E nós vamos fazer isso usando uma biblioteca do Django para isso, uma biblioteca de terceiros que chama-se DRF Spectacular. Então, ela gera já um esquema OpenAPI 3, né, para o Django REST Framework. Então, para isso, a gente vai fazer a instalação dele, né, seguindo esses passos aqui. Então, nós vamos instalar o DRF Spectacular e depois seguir esses outros passos que ele nos sugere. Então, nós vamos começar, então, pela instalação deste pacote. Eu vou parar a instalação que nós temos aqui, a execução. Eu vou colocar aqui um poitry add drf espectacular. Veja, traço espectacular. Nós estamos usando sempre o poitry, né, para gerenciamento dos pacotes. Aqui ele dá a sugestão de usar o pip, mas nós estamos usando sempre o poitry. Então, poitry add drf espectacular. Depois de feita a instalação, nós vamos abrir o arquivo de settings e colocar essa opção drf underline spectacular no installed apps. Então, enquanto ele está fazendo, já fez a instalação, nós vamos abrir o arquivo de settings, vamos até o installed apps e eu vou colocar aqui acima drf underline espectacular. Prontinho. Nós vamos seguir ainda com a documentação. Ele pede para colocar essa linha aqui, a default schema class, no bloco de configuração do REST Framework, que nós já usamos esse bloco de configuração para poder fazer a temporização, desculpa, para poder fazer o uso da autenticação do Simple JWT. Então, nós vamos procurar aqui no final do arquivo pelo REST Framework e eu vou colocar essa linha que eu copiei de lá. Então, prontinho, já temos também essa opção. Além disso, nós vamos fazer algumas configurações, né? Eu vou trazer essas configurações aqui, ó. Eu vou copiar, vou colocar aqui embaixo. Nós podemos colocar o título, né? Então, eu vou colocar aqui minha livraria API. Então, aqui eu posso ou não posso colocar uma descrição, se eu quiser, né? API com os endpoints e documentação. Eu poderia colocar a documentação da minha livraria. Sim, simples. E a versão que eu quiser colocar. Então, prontinho. Já fiz a parte dos settings. Agora, tem a opção aqui também da gente não usar essa instalação do DRF Spectacular, mas usar essa instalação Sidecar, que ele já vem com os arquivos de CSS, caso a pessoa não tenha acesso à internet, né? Depois a gente já vai mostrar por que isso vai acontecer. E agora, então, o que nós vamos fazer é essa configuração aqui, ó, para gerar os endpoints. Eu vou fazer todas elas, embora a gente não vá usar todas elas, né? Eu vou fazer uma cópia dessa linha aqui. E nós vamos abrir URLs, né? A gente não precisa de todas elas. E eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar esse arquivo. Este from aqui, ó, eu vou colocar aqui em cima, na parte de código que a gente já estava utilizando. Vou deixar aqui em cima. Pronto, né? Coloquei esse from drf espectacular aqui em cima. E o que ele está fazendo deixa eu fechar aqui, ó, ele está importando do drf espectacular.views o Spectacular API View, o Spectacular Redoc View e o Spectacular Swagger View. É só esse mesmo que nós vamos querer utilizar, mas eu trouxe todos. E eu vou pegar esse outro bloco aqui, ó, e vou colocar logo aqui abaixo do admin. Vou deixar assim, ó. Vou apagar essa linha aqui, ó, porque é o mesmo conteúdo. Então, prontinho. Ó, o esquema, eu vou chamar esse aqui de barra API barra Swagger, sem esse UI, só por uma questão de organização, e barra API barra Redoc. O restante eu vou deixar padrão.
ele vai usar minha view do Swagger e do Redoc, usando como URL name esse esquema que ele gerou aqui, ó, que é o nome que ele está gerando aqui, ó, né? Então, ele vai usar isso aqui. Eu vou apagar essa documentação aqui, então eu vou chamar ela de Open API 3 e vou apagar essa opção aqui. Pronto. Aqui, essa outra parte é da autenticação. E essa outra parte aqui são os meus outros endpoints. Então, é só aqui um comentário, né? Pronto, feito isso aqui, o que nós vamos fazer agora? Tá salvo, vou colocar novamente, veja que não temos mais nada, não precisamos fazer mais nada. Vou agora colocar novamente a minha solução em execução, com RAM Server. E agora, veja bem, nós estamos em execução, agora nós podemos acessar aqui a /Swagger. E eu tenho, opa, não abriu aqui um /Swagger, /API/Swagger, que eu coloquei, /API/Swagger. Então agora eu tenho a documentação, um pouco da documentação do meu sistema. Vejam que aqui eu tenho aqueles autores, como a gente tinha gerado antes, e lá no final eu tenho todos os meus outros serviços. O que eu vou fazer aqui para facilitar um pouco, para a gente entender aquilo que a gente gerou usando a Model View Set, que é o que nós estamos utilizando mesmo, eu vou colocar tudo isso que a gente está gerando aqui com os routers.urls, eu vou chamar de API barra. Então, a partir de agora, para testar o nosso endpoint, a gente tem que usar localhost nas portas 8000 barra API barra compras barra livrarias, /editoras, /categorias. Então, salvei, vou atualizar essa página. Agora, então, tenho aqui tudo que é das APIs. Tá aqui, ó. Tenho meu categorias view, meu generic view, o token, para poder fazer o teste também, né? Vejam, se eu acessar direto por aqui, ó, né, eu já não tenho mais aquela tela funcionando do Django REST Framework, eu tenho que colocar /API, que agora nós mudamos para /API. E se eu acessar aqui a minha listagem de categorias, né, diz que minha autenticação não está fornecida. Se eu vier por aqui, se eu voltar também acessar o /API /Swagger, lá em cima, e tentar acessar as minhas categorias, e dar um get aqui em categorias, eu clico aqui em get para testar esse endpoint. Eu cliquei aqui em try it, né, então eu vou tentar usar esse serviço, e agora eu vou executar. Se eu mandar executar, aqui vai vir a minha resposta, e as credenciais de autenticação não foram fornecidas. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver como que nós podemos testar os nossos endpoints, agora utilizando as credenciais de autenticação. E aqui é como se eu estivesse fazendo o acesso, né? O acesso, o comando ele está executando aqui, como se eu estivesse fazendo esse acesso usando o Postman. Mas eu não preciso ter o Postman instalado, eu posso fazer tudo diretamente por essa interface do Swagger.